te devolvo. Bom, então o café que a Daniela pediu pra trazer. Opa, você pode pôr lá em cima da mesa pra nós, por favor? Obrigado. Será que é esse mesmo? Som. Boa noite. Vocês estão bem? Vamos começar? Então vamos então. Fale, bora aqui pra nós. Vamos orar, gente. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estar hoje aqui, onde nós estivemos, bendizendo o teu nome, o Senhor estará também em todos os lugares, o Senhor esteve aqui conosco também, nas palavras, na direção, nas pessoas, que nós possamos nos alimentar cada vez mais daquilo que nos flui e daquilo que nos conserva também, que é a sua palavra. Obrigado, abençoe-nos, proteja-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aproveita esse momento do louvor, irmãos, para conectar seus pensamentos a Deus, colocar diante dele tudo aquilo que você necessita. Lembrando sempre que o louvor não é só uma música. Amém? Amém? Já está todo mundo em pé, menos a Valéria. Vamos ficar de pé, Valéria. Vamos ficar de pé. E o Julião? É isso aí. Ali do Casarão. Vamos louvar Deus aí. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá rei que voltará para governar as nações em amor e luz ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá rei para voltará para governar as nações em amor e ruge ao leão. E que a terra estremeça
Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruge ao leão, fique a terra em firmeza, diante da majestade de Jesus. E ruge ao leão, fique a terra em firmeza, diante da majestade de Jesus. E ruge ao leão, fique a terra em firmeza, diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia! Que todos nós possamos ter o temor do Senhor, né? Que Ele possa ser exaltado e glorificado em todas as nossas ações, em todos os nossos passos, e somente o nome dEle seja adorado e glorificado. Que nós possamos somente ter Ele como grande rei nessa face da terra. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a pra sempre. Amém. Glória a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável
imutáveis, seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia! Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força
e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Irmãos, vocês querem sentar? Senta aí, fique à vontade. Fabiano, quer dar uma palavrinha aqui? O que o coração está cheio? Conta para nós. Boa noite. A palavra que eu quero deixar no coração de vocês tem falado muito comigo, Efésios 1:3. Bendito seja Deus, o Pai de vosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celestial. Ele já nos abençoou. Então nós não precisamos fazer campanha para Ele nos abençoar, nós não precisamos ficar correndo atrás das bênçãos, Ele já nos abençoou. E qual é a maneira de eu acessar essas bênçãos? Me relacionando com o Espírito Santo, com Cristo, que habita em cada um dentro de nós. O que nós precisamos fazer é dar legalidade para que o Senhor venha transformar muitas vezes a nossa vida miserável que nós temos, nossa vida de dificuldade, para que nós possamos acessar as bênçãos, e acessando as bênçãos seremos obedientes, largaremos os pecados, os vícios, tudo aquilo que nos bloqueia de chegar até o Senhor. Eu quero deixar essa palavra para vocês, e eu peço agora, nesse exato momento, que vocês esqueçam tudo que vocês passaram hoje durante o dia e foca agora na palavra, para que aí sim a palavra ela entra no coração de vocês e venha fazer em qual ela vai ser lançada e qual é o propósito da palavra. Que Deus abençoe vocês, e eu creio que vocês não sairão daqui hoje da mesma forma que vocês chegaram, mas vocês vão sair daqui cheios de esperança e cheios de Espírito Santo. Abre o coração de vocês. Amém? Amém. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz, como uma espada mais penetrante do que qualquer faca de 2 gumes. Mas o que me chama a atenção nesses anos de caminhada é perceber que essa
Vocês estão entendendo isso, irmãos? Mateus não precisou receber uma bronca de Jesus. Só de Jesus olhar para ele, a ficha caiu. E aí, há pessoas dizendo que entregaram a sua vida para Jesus, mas ainda estão presas ao passado, ainda estão presas à culpa, ainda estão presas ao rótulo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não vê você como outras pessoas veem. Se alguém te coloca como um viciado, como um bêbado, um drogado, Jesus te vê como filho, irmão. Só que para isso é necessário se posicionar nesse lugar de arrependimento. Jesus só quer que a gente siga Ele. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele apenas nos diz: segue-me, segue-me, segue-me. E Ele está dizendo hoje para todos nós: segue-me. Tem alguém disposto a seguir Jesus aqui, irmão? Então você precisa mudar. Porque se você não mudar, significa que de fato você não quer segui-lo. Ninguém consegue seguir um trilho reto andando num trilho torto, irmão. Jesus está num trilho reto. Pedro negou Jesus. Imagina que loucura, um dos principais seguidores de Jesus na época. Pessoa próxima. Mas Jesus não foi pego de propósito. Jesus, num diálogo com Pedro, diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ninguém consegue enganar a Deus, irmãos. Presta atenção nisso. Ninguém consegue enganar a Deus. Não adianta dizermos que entregamos a vida para Jesus e continuamos andando no caminho errado. É preciso lutarmos contra a nossa própria carne. Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62 diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Diante da confirmação de algo que Jesus já havia dito, Pedro entendeu que Jesus era o Messias. Ali a ficha dele caiu, por 2 motivos. Jesus era quem dizia ser, e ele era quem Jesus tinha dito que ele era. Ah, irmão, você precisava entender isso. Jesus sabe quem você é. E isso deveria ser um motivo de temor muito grande para todos nós. Porque a gente não consegue enganar a Deus. Jesus não gritou com Pedro, Jesus não acusou Pedro. Jesus apenas olhou Pedro. E ali Pedro lembrou que Jesus o tinha alertado de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí nós precisamos refletir nessa noite se nós não estamos como Pedro. Porque eu vim aqui alertá-los, irmãos, que dizer que entregou a vida para Jesus é diferente de ter entregue de fato. E aí quando você cair, quando você cometer um velho pecado, você vai lembrar da minha fala, dizendo que não adianta aceitar Jesus apenas com os lábios. Qual é a boa notícia? Se nós tomarmos uma decisão por Jesus,
existe restauração. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Deu para entender? Amém, irmãos? Deu para entender isso? Se colocar o banquinho numa área molhada, ele vai escorregar de novo. Viu? Precisa tirar o banquinho da área molhada, senão ele vai escorregar de novo. Irmãos, presta atenção aqui. Não machucou lá. Olha só. Você precisa se atentar no que eu estou dizendo aqui. Aí não cai mais. É por causa de ficar empilhando. Mas não machucou, né? Glória a Deus. Irmãos, presta atenção aqui. Eu vim aqui para fazer o mesmo alerta que Jesus fez para Pedro. E eu estou dizendo que se a gente não entregar a vida para Jesus de fato, antes que o dia amanheça, nós vamos pecar novamente. Isso é muito sério. Porque eu não preciso pecar só com atitudes, eu posso pecar com pensamentos. João, capítulo 21, versículo 17, diz assim: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão é o mesmo que Pedro. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Você me ama? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou por que você me negou, Pedro. Ele pergunta: você ainda me ama? Porque Jesus, irmão, não está preocupado com o seu pecado. Você precisa entender isso. Jesus é misericórdia pura. Ele não está preocupado com o seu erro passado. Ele está preocupado que você não permaneça no erro. O que é importante para Jesus é que se você o ama de verdade, você não peques mais. Ah, irmão, a gente precisa entender isso. Nós precisamos permitir que o amor entre de fato na nossa vida. Como entrou na casa de Zaqueu e mudou tudo. Lucas 19:5. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Jesus chega, irmãos, ele não pede permissão. Quando Jesus chega, o amor toma conta do ambiente. Você acredita que o Espírito Santo está aqui, irmão? Então nós podemos pedir uma manifestação legítima dele nessa noite. E ele vem aqui e desce com cura, com libertação. Porque é assim Jesus faz. É assim que Jesus faz, mas é preciso amá-lo de verdade. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Só da revelação diante de quem Jesus era, a avareza saiu correndo pela porta. Onde o amor entrou, a restituição acontece na hora, irmão. Por que existem milagres? Porque quem pediu acredita de fato que Jesus pode fazer. Jesus não se manifesta na incredulidade de ninguém. Ele se manifesta por meio do amor. E para isso, precisa de fato recebê-lo no coração. Ninguém está entendendo, Tiago? Eu vou começar tudo de novo. Essa restituição, irmãos, combate tudo aquilo que nos afasta dele. E o orgulho é uma destas coisas que nos impedem de aproximar de Jesus verdadeiramente. Sabe por que o orgulho? Porque eu não consigo sequer me reconhecer o traste que eu sou. Eu ouço uma palavra como essa e eu fico pensando assim: ah, não, mas eu sou melhor que a Simone.
Não, o Fábio é um pouco melhor do que eu. Deixa eu falar para você, tudo farinha do mesmo saco. Eu tenho um pecado, o Thiago tem outro, o Fábio tem outro, a Simone tem outro. Não existe diferença para Deus em relação a pecado. Pecado é pecado. O que Ele quer é quebrar o nosso orgulho de achar que a gente é melhor do que alguém. E a gente de fato se coloque diante dele com o coração nas mãos. E fale, Senhor, faça morada, Pai. Faça morada para que viva o Senhor e não viva mais eu. Como diz Gálatas 2:20. É a única alternativa que nós temos de sermos transformados. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 4, conta a passagem de Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus. E Saulo, ele era alguém sinceramente enganado. Ele achava que perseguir os cristãos na época era algo que ele estava fazendo em favor a Deus. Mas e aí, durante algumas das suas peregrinações, ele tem um encontro com Jesus. E diante do encontro com Jesus, ele tem a revelação. Quando Jesus pergunta para ele, vai ler lá depois. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali Saulo cai de joelhos e imediatamente fica cego. Diante da glória de Deus. Muitos de nós, irmãos, somos como Saulo. Achamos que estamos fazendo algo para Deus, quando na realidade nós estamos ferindo Ele profundamente. Porque Deus não quer que a gente se submeta a uma lista de regras, de padrão moral. Não é isso que Jesus quer, irmãos. Ninguém está me entendendo aqui. Jesus não quer isso, Ele quer uma entrega efetiva. Ele não está preocupado se você vai à igreja, irmão. Ele está preocupado se você foge do pecado. Sabia disso? Sabia disso? Você tem noção disso? Você sabia, dona Nete? Eu que sou pastor, fujo do pecado? Existe uma conduta intencional de fugir do pecado. Isso não é covardia. Isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. Isso é prudência. Se eu não consigo controlar a bebida que eu tomo, não adianta eu querer continuar tomando. Eu tenho que tirar na minha vida. Mas aí eu digo que tirei a bebida da minha vida e vou no boteco. Qual é a chance de dar certo, irmão? Alguém vai oferecer, alguém vai pagar, alguém vai fazer chacota e você vai beber. E aí você vai beber uma, mas não vai parar em uma. E aí é fundo do poço de novo. É preciso fugir do pecado. Então, se eu tenho fraqueza com bebida, eu não vou no boteco. Estou só dando um exemplo aqui, mas em tudo na nossa vida é assim. Saulo não caiu só por conta da majestade, daquela luz que envolvia Jesus. Ele caiu por causa da revelação de quem Jesus era. Ali ele entendeu que ele estava trabalhando para o Deus errado. E que o Deus verdadeiro não queria que ele perseguisse ninguém. Porque o Deus verdadeiro é amor, misericórdia. E aí nós estamos sendo chamados hoje para ter esse encontro com Jesus. Presta atenção aqui. Nós precisamos ter esse encontro com Jesus para que a gente também caia. Mas por dentro, irmão. Nós precisamos cair por dentro. Para que Jesus tire da nossa vida toda justiça própria, todo orgulho, toda soberba. Todo senso de mérito humano, não temos. Não temos. Sem a misericórdia de Jesus estaríamos todos condenados.
Ah, mas eu não mato, mas você pensa em matar. Ah, mas eu não me drogo mais, mas você pensa em se drogar todos os dias. É a mesma coisa. Só que quando eu tomo uma postura diante de Deus, de esmurrar a minha própria carne, como diz o apóstolo Paulo, eu estou engrandecendo o nome de Jesus. E é esse ponto que o agrada. E aí depois que Saulo tem esse encontro com Jesus, o amor de Jesus o invade. Depois você lê lá em Filipenses 3:8. E esse amor redefine todos os valores de Saulo, que passou a ser chamado Paulo. E eu não sei se você sabe, um homem que perseguiu muitos cristãos, matou muitos cristãos, depois desse encontro, escreveu algo em torno de 70% do Novo Testamento. Então, 70% do que você lê no Novo Testamento na Bíblia foi esse perseguidor de cristãos que escreveu após ter esse encontro com Jesus. Mas qual é que foi a postura de Paulo a partir daí? Ele se rendeu à revelação. Você está entendendo? Amém. Amém, glória a Deus. É assim que Deus faz. A cruz, irmãos, foi o ato final do ministério de Jesus na terra. E ela nos mostra claramente o tamanho do sacrifício. Porque eu não sei se você sabe, mas a morte de cruz é considerada até hoje a morte mais dolorosa. Ela não só mata, mas ela tortura até a morte. A pessoa vai sendo asfixiada pelo próprio peso. E os pulmões vão parando de forma lenta. Como se estivesse sendo sufocado com o próprio sangue. É uma morte terrível. Então não foi uma morte qualquer. Não foi um tiro de misericórdia. Foi um sofrimento extremo. Até ele chegar naquele momento da crucificação, ele teve que cumprir um caminho carregando a própria cruz, recebendo chicotadas. Esse foi o tamanho de entrega que Jesus fez por mim e por você. E aí eu não consigo dizer não para um copo de cachaça. Então eu queria declarar, irmãos, que hoje quando você for tomar um copo de cachaça, você vai enxergar o sangue de Jesus no seu copo. E você não vai conseguir beber. E por favor, se você tiver essa experiência de enxergar esse sangue quando você for tomar seu copo de cachaça, conte para nós na próxima reunião. Porque é por isso que eu vou orar. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus morreu por nós. E em João 19:30 ele diz: está consumado. Na cruz o amor sangrou, a graça venceu e a dívida foi paga. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, presta atenção nisso. Ninguém pode mais te acusar sobre os seus pecados. O que passou, passou. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas você não pode voltar para aquele lugar de pecado. Porque senão, essa morte, irmãos, não terá feito o menor sentido na sua vida. Você estará desprezando o que Jesus fez por você se você permanecer no mau caminho, conhecendo a verdade.
Ah, Temer, mas depois eu peço perdão. Quer saber? Jesus vai te perdoar. Mas faz sentido? Faz sentido viver uma vida terrível nesse mundo? Sabendo que existe uma mesa posta para você receber de Jesus tudo aquilo que você precisa. E atenção, não é o que você quer, é o que Ele sabe que você precisa. Por isso que nem todas as orações são atendidas. E glória a Deus por isso, porque a gente pede muita bobagem. Quem olha para a cruz e não se rende, irmãos, é porque ainda não tem um coração transformado. E não pode dizer que teve um encontro com Jesus. Então eu queria finalizar essa palavra de hoje te fazendo um convite. Você ainda está cansado, irmão? Você ainda está cansado dessa vida? Você está cansado? Quem está cansado aqui, irmão? Ninguém? Tem alguém cansado? Fique em pé aí no seu lugar. Não é um convite. O convite que eu vou fazer não é um convite para aderir a uma religião. Não é um convite para aderir a uma igreja. Esse convite que eu faço nessa noite é um chamado para quem está cansado. Para os feridos. Para aqueles que se sentem afastados de Jesus. E querem encontrar um caminho de volta. Jesus diz para vocês, irmãos, que se levantaram: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quem carrega um fardo pesado, irmãos, precisa se posicionar diante de Deus para carregar um fardo mais leve. E essa entrega nessa noite tem uma simbologia espiritual, irmão. Então não fique com vergonha. Eu sei que tem mais gente querendo se levantar. Hoje é a noite. Se levanta, irmão. Se levanta, irmão. Se levanta. É com você mesmo. Se levanta. Você não tem vergonha. Você também. Jesus está te chamando hoje para uma nova vida. Se levanta. Jesus quer te dar uma nova vida. É uma nova vida. Se levanta. Não tenha vergonha. Irmãos, Jesus te conhece. Amém, irmãos? Os meus irmãos aqui, vamos orar por eles, enquanto o Thiago puxa um louvor. Na frente, abrir o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra que ele consiga. Pega suas mãos, suas bênçãos chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos.
bênção, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Todos os monstros comece a cantar com muito é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Seja bem-vindo aqui, nesse lugar, tua presença és divina aqui. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te pedimos a força que há, Jesus, pelo poder que há no seu nome. Nós te pedimos, Senhor, pelo poder que há no seu nome, que o Senhor continue se revelando a nós, Pai, após a reunião. Que o Senhor entre, Jesus, com providência. Que o Senhor entre, Senhor, com o poder necessário para que esses irmãos possam não sucumbir às ofertas do inimigo, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se mova entre nós em grande poder. Que o Senhor se mova entre nós, Jesus, com cura, com libertação. Que o Senhor entregue, Jesus, nessa noite, tudo aquilo que eles precisam para não sair do seu caminho, Pai. Continue durante a semana reverberando no coração de todos, Pai, a palavra que foi ministrada. Nós não queremos recebê-lo, Jesus, apenas pelos nossos lábios. Nós queremos recebê-lo, Senhor, através do coração, de um coração rendido, de um coração contrito, de um coração quebrantado. Senhor, entre, Senhor, com a providência necessária na vida de todos esses que estão aqui, para que eles consigam resistir às armadilhas do inimigo, que eles consigam, Jesus, fugir, Pai, do pecado,
fugir da aparência do mal e permanecer no bom caminho que o Senhor já tem para eles, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal, antes da gente dispersar, vamos tirar aquela foto bonita. Eu também queria deixar um desafio para vocês. Na próxima reunião de segunda-feira, traga um convidado. Traga alguém que você...